Graças a Deus. Damos graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo, por estarmos aqui mais uma vez para anunciarmos a palavra da vida, a palavra da salvação, a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. A única palavra que pode salvar a vida do ser humano da eterna condenação ao inferno e levá-lo para o céu. Damos graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo. Está escrito no Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 13, versículo desde o 24 até o versículo 28. Jesus Cristo disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, Jesus Cristo, do versículo 25 até o 28, ele fala sobre a pessoa de Deus através de uma figura de linguagem, quando ele diz: quando o pai de família se levantar e fechar a porta e começardes a estar de fora e a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre. E ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Amém. Verdadeiramente, esta palavra que nós acabamos de ouvir, que está escrito no Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 13, versículo desde o 24 até o 28, Jesus Cristo fala de modo muito nítido, de modo muito expressivo, uma grande realidade sobre a vida eterna. Um grande conselho, um grande aviso, um grande alerta para todos nós que estamos vivos aqui nessa terra. Ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão. Assim como também falou o profeta Isaías no capítulo de número 55, versículo 6 e versículo 7, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele ainda está perto. Versículo 7: deixe o homem ímpio o seu caminho, e o homem maligno deixe os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Pois verdadeiramente chegará um dia onde Deus fechará a porta da salvação, e os homens buscarão a salvação, os homens buscarão o refúgio, buscarão se livrar da grande tribulação que está muito perto de começar na face de toda a terra. Pois os sinais estão cada vez mais explícitos, os sinais estão cada vez mais evidentes. Jesus Cristo está muito perto de ascender aos céus e levar os escolhidos, e levar as pessoas que fazem a vontade dele, as pessoas que aceitaram ele como Senhor e único Salvador das suas próprias vidas, as pessoas que seguem os santos mandamentos que nos foi entregue para que a gente obedeça. Está muito perto desse grande dia chegar. Os sinais estão expostos perante os nossos olhos. Apenas as pessoas que não enxergam são as que verdadeiramente rejeitam observar tudo quanto está exposto diante de nós. A volta de Cristo está nitidamente exposta diante da nossa vida. Os sinais estão muito e cada vez mais expressivos. O amor de muitos já se esfriaram e cada vez mais se esfria, quase tornando como um grande iceberg.
violências, guerras e rumores de guerras, doenças, pestes, terremotos, fomes, misérias. E também, como se não bastasse, pesquise no Google a Agenda da ONU 2030, você vai ver que reuniram todos os países do mundo. Os maiores líderes do planeta Terra, de cada país, se reuniram. Eles lançaram uma agenda que será cumprida até 2030. Eles têm 169 metas para serem cumpridas até 2030. Transformarão o nosso mundo em um novo mundo. Se você ler o arquivo que está publicado em todos os países que fazem parte da ONU, você verá que quem está por trás dessa agenda global é o anticristo, conforme já está avisado sobre ele na Bíblia Sagrada. O profeta Daniel, há muitos e muitos anos atrás, já profetizou acerca disso. Jesus Cristo profetizou acerca disso. Os apóstolos falaram acerca disso. Haverá um só líder, haverá um só presidente, haverá tudo digital, uma só moeda, uma só religião. Você acha que essa doença que chegou e assolou o mundo não foi planejada? Você acha que ela simplesmente surgiu e afetou os seres humanos? Não pense assim de modo tão ingênuo. Tudo isso é para se cumprir a Escritura. É o início do caminho. É o preparamento para adaptar os seres humanos a estar precisando usar uma máscara para poder entrar nos lugares. Agora, a vacinação e também o passaporte da vacina. Pois quem não tem não pode fazer uma e outra coisa. Isso é apenas o início do governo do anticristo, para que se cumpra o que está escrito, onde logo logo chegará Apocalipse capítulo 13, versículo 16 ao 18. O apóstolo João viu o governo do anticristo há mais de 2000 anos atrás. Ele disse: e faz que a todos, ricos e pobres, pequenos e grandes, servos e livres, lhe seja posto um sinal na testa ou na sua mão direita, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser as pessoas que tiverem um sinal, a marca da besta. Você acha que está longe desse tempo chegar? Na verdade, esse tempo já chegou. Estamos vivendo o início desse tempo. Logo, logo a marca da besta chegará. Logo, logo ela chegará. E as pessoas que não aceitarem ela, nem vai poder comprar, nem vender, nem entrar ou sair de qualquer lugar. Serão perseguidos. Esse tempo está se estabilizando. Os avisos estão na Escritura, na palavra viva e eficaz, na Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. O Senhor Jesus Cristo deu todos os avisos e todas as palavras para nós. Ele disse: aqueles dias serão como os dias de Noé. Os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ninguém se importava até que não entrou na arca. E Deus fechou a porta, e o dilúvio veio e levou todo mundo. E o mundo antigo foi condenado pelas águas do dilúvio. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E nós vemos isso. A nossa terra está totalmente desatenta. O nosso mundo está totalmente à toa. Ninguém se importa com nada. As pessoas não têm afeto pelo próximo. Apenas buscam os próprios interesses. Apenas buscam olhar para a sua própria vida e ninguém se importa com o bem do outro. Tudo isso para se cumprir o que está escrito, o que já estava avisado sobre a grande realidade da vida. Mas sobre tudo isso que eu tenho falado até agora, não é a pior parte. A pior parte é a eternidade. Ainda que o anticristo venha a esse mundo, e ele virá, com toda e absoluta certeza, ainda não é a pior parte. A pior parte se chama eternidade. A eternidade que eu e você enfrentará a partir do momento que você fechar os seus olhos. A partir do momento que o seu coração parar, você dará conta da sua própria vida diante de Deus. Esta é a pior parte.
Porque está escrito, Romanos capítulo 14, versículo 11 e versículo 12, a seguinte coisa: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Também está escrito, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, a seguinte coisa: que todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo para prestarmos conta da nossa vida, pelas coisas e as obras que nós temos praticado no corpo, quer seja bom ou mal. Também está escrito no livro que o rei Salomão escreveu, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e versículo 14, está escrito que o fim de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra que nós fizermos, quer seja bom, quer seja mal, e até aquilo que está encoberto Deus trará a juízo naquele grande dia. O grande dia é a partir do momento que você fechar os seus olhos, porque está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a seguinte coisa: que aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez, vindo depois disso o julgamento da alma de cada um de nós. Está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que após nós morrermos, o nosso espírito ele volta para Deus, mas a nossa alma comparecerá diante do seu julgamento, do grande trono, onde a sua vida e a minha será julgada. Mas o grande problema de maneira nenhuma não é ser julgado. O grande problema não é passar pelo julgamento. O grande problema é ser julgado e ser achado em falta. O grande problema é ser julgado e ser condenado. Não tem nenhum problema em ser julgado, porque todos nós seremos. Mas apenas as pessoas que estiverem condenadas, essas sim, tomarão de mal a pior a eterna condenação de Deus. Por isso que Cristo foi enviado a essa terra, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, em que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas ele também disse: quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todos nós temos que atentar cada vez mais para isso, porque o inferno é eterno, jamais haverá fim. Jesus Cristo disse que o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. É tormento de dia e tormento de noite. É incessante, jamais acabará. Jesus Cristo disse, Mateus capítulo 5, versículo 29, a seguinte coisa: se o teu olho direito te escandalizar, arranca ele e lança para longe de ti, porque te é melhor que se perca um dos membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Esta palavra é figurada, ele não quer que você arranque seu olho. É uma figura de linguagem que significa que se existem coisas em sua vida que causam escândalo, que te fazem pecar contra Deus, então é melhor que você arranque da sua vida. Então é melhor que você lance para longe de você qualquer coisa que te faz errar contra Deus. Porque é melhor que você vá para o céu abandonando o pecado do que você viver no pecado e você ir para o inferno, você e seu pecado. É isso que está escrito. Esta palavra que o Senhor Jesus Cristo disse é referentemente a isso, que se existem coisas em nossa vida que causam escândalo, que nos fazem pecar contra Deus, ele diz que é melhor que a gente arranque da nossa vida e lance para longe de nós, que viver no pecado e ir para o inferno, nós e o nosso pecado.
Por isso que ele diz, arranque e lança para longe de ti, porque te é melhor que se perca um dos membros do que tu ter todo o teu corpo lançado no inferno. É uma figura de linguagem. Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 3 a 19, até o 31, ele falou como é a vida após a morte. Jesus Cristo, ele nos alertou como é a vida após partirmos dessa terra. Nunca imagine de maneira nenhuma que quando os homens morrem, acaba. Não imagine de maneira nenhuma que quando os homens eles partem desse mundo, eles deixam de existir. Também não acredite em purgatório, nem muito menos em reencarnação, porque tudo isso é um tremendo engano. A palavra de Deus ensina algo extremamente diferente. A pura verdade está na Bíblia Sagrada. Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, ele contou como é a vida após a morte. Versículo 2 a 19 até o 31, Jesus Cristo diz sobre a vida de dois seres humanos que viveram aqui, nesta terra. Um foi para o céu, o outro para o inferno. Jesus Cristo começa dizendo, ora, havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E este homem vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia com o corpo cheio de chagas na festa daquele rico. E ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Mas um certo dia, Lázaro, o mendigo, morreu. E Jesus Cristo disse que após Lázaro morrer, desceram anjos do céu e levaram ele na mesma hora para o paraíso. Também Jesus Cristo disse que após um tempo morreu o homem rico. Ele fechou os olhos na terra, mas quando ele abriu, ele estava no inferno. E ele olhando lá para cima, porque quem está no inferno consegue ver quem está no céu. As pessoas não ficam dormindo, como muito se fala. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, ele contou como é a realidade da vida. E ele disse que aquele homem, abrindo os olhos, ele estava na condenação, no inferno. E ele, erguendo os olhos, olhando para cima, ele viu aquele homem que na terra era um mendigo antes. Ele viu aquele homem lá em cima no paraíso. E ele também viu Abraão, o pai de Isaac e de Jacó. E ele clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda que Lázaro venha até aqui e toque na minha língua com seu dedo molhado com água, porque eu estou sendo atormentado nesta chama. Então Abraão disse para ele, filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro apenas recebeu males. Agora, este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Aquele homem que agora está no inferno, viu que não tinha jeito para ele. Então ele lembrou que ele tinha família que estava na terra ainda viva. Então ele fez um pedido a Abraão. Ele disse, eu te peço então, pai Abraão, que tu o mandes na casa de meus pais, porque eu tenho 5 irmãos, a fim de que eles dê testemunho, para que também não venham para esse lugar de tormento. Então Abraão respondeu para aquele homem, filho, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Ele disse, não, pai Abraão, mas se ele ressuscitasse e fosse lá na terra avisar para minha família, eles iam acreditar e iriam se arrepender. Abraão então respondeu a última frase para aquele homem, e ali encerrou-se o assunto. Quando Abraão disse, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Esta é a realidade da vida. Esta é a vida após a morte. Todos nós iremos ser julgados. Todos nós iremos dar conta da nossa própria vida diante de Deus. As pessoas que rejeitarem essa tão grande salvação, as pessoas que não se importarem
em aceitar Jesus Cristo como Senhor e único Salvador da sua vida. As pessoas que não se arrependerem dos pecados, não se converterem para fazer a vontade de Deus, com toda e absoluta certeza, com certeza essas pessoas irão eternamente queimar no inferno. Porque esta é a condenação para as pessoas que rejeitarem o Filho de Deus, o único que pode salvar a minha vida e a sua também. Porque Jesus Cristo veio a esse mundo e levou o pecado de todos nós, levou o meu pecado, levou o seu pecado, levou o pecado de todas as pessoas sobre ele, para que Deus perdoasse a nossa vida, para que se nós pedíssemos perdão, alcancemos com certeza o perdão dos pecados, porque ele pagou, ele levou a culpa em nosso lugar, para que você possa alcançar a vida eterna, para que eu também possa alcançar o perdão e a eterna salvação que apenas está em Jesus Cristo. Conforme está escrito no Evangelho que João escreveu, capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Apenas Ele é o único caminho que pode livrar as nossas almas da eterna condenação. Porque está escrito também no livro de Atos dos Apóstolos a seguinte coisa: a nenhum outro nome debaixo dos céus foi dado ao qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Também está escrito na carta aos Gálatas que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os seres humanos. Apenas Jesus Cristo pode ouvir a sua oração se você buscar a Ele. Apenas Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados. Apenas Jesus Cristo pode fazer tudo por você. Basta você clamar por Ele. Apenas Ele é o Salvador de todas as pessoas que buscam a Ele e fazem a sua vontade. Cristo disse no capítulo 7 de Mateus, versículo 21 ao 23, a seguinte coisa: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então ele disse o que acontecerá com muitas pessoas naquele grande dia. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizei, não expulsei demônios, e não fiz muitas maravilhas? Eu, porém, lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Ele também disse no Evangelho de Mateus, capítulo 7 ainda, versículo 13 e 14, a seguinte coisa: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por essa porta, mas porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Como também está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Jesus Cristo disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão. A oportunidade está muito perto de ser encerrada. A oportunidade dos homens alcançarem a salvação está muito perto de acabar, porque Cristo voltará. Esse mundo passará por uma tremenda e absurda tribulação. Jesus Cristo disse que naqueles dias haverá tão grande aflição como nunca houve desde quando o mundo foi criado. Quando o anticristo começar a governar essa terra, vai virar quase um inferno. Os selos serão abertos, as trombetas serão tocadas, os cálices da ira de Deus serão derramados. Os homens procurarão a morte, mas a morte fugirá deles. O sol irá se escurecer e não dará mais sua luz. Os homens entrarão em desespero, procurarão a morte, Jesus Cristo disse, mas a morte fugirá deles, porque a morte sairá da terra, e os homens vão sofrer uma tribulação inimaginável. Mas, como eu já tenho dito, essa não é a pior parte.
A pior parte é a eternidade. A eternidade que todos nós iremos nos deparar. E se nós não estivermos prontos, se nós não tivermos alcançado o arrependimento e a salvação em Jesus Cristo, jamais alcançarão a salvação. Porque está escrito, Apocalipse capítulo 20, versículo 15, que aquele que não for achado com o nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Observe como está a sua vida diante de Deus. Observe como está o seu estado diante de Deus. Se hoje for o grande dia da sua partida, como você comparecerá diante de Deus? Como você comparecerá diante do teu Criador? Porque todos nós iremos prestar conta da nossa vida diante dele. Todos nós iremos dar conta dos nossos atos. Como está a sua condição hoje? Porque está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo desde o 16 até o 21, a seguinte coisa: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne, significando que nós somos tentados. Mas, continuando, a Escritura diz: estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, dissensões, pelejas, glutonarias, bebedices, homicídios, ladruíces, homossexualismos e coisas semelhantes a essas, acerca das quais está escrito que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isto é um grande aviso, um grande alerta para todos nós. Para que nós estejamos atentos, para que nós estejamos alertas a respeito da nossa condição diante de Deus. Porque se nós não buscarmos o arrependimento, se nós não nos curvarmos perante a vontade de Deus, de maneira nenhuma seremos salvos. Mas a condenação irá, com certeza, submergir eternamente no inferno todas as pessoas que desprezarem a Escritura, todas as pessoas que desprezarem essa tão grande salvação que foi dada a nós, imerecidamente. Porque o preço foi pago pela minha vida e pela sua, sem a gente merecer nada. Nós não merecíamos, por isso que é pela graça, por isso que a salvação é dada pela graça, é um dom de Deus. Isso não vem de nós, para que ninguém se glorie, mas vem do Senhor, que amou esse mundo de uma tal maneira para salvar as nossas almas do eterno inferno, onde o tormento nunca tem fim, o fogo nunca se apaga, o verme nunca morre, jamais acabará. Atente para a Escritura, leia a Bíblia Sagrada, entregue sua vida para Jesus Cristo, cuide da sua própria vida, para o seu próprio bem. Visite uma igreja, entregue sua vida a Jesus Cristo, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoquem Ele enquanto Ele ainda está perto, se arrependa dos pecados, busque ao Senhor, ore na sua casa, faça a vontade do Senhor Deus, porque nós iremos prestar conta diante dEle. Como está a sua vida hoje? Como está a condição da sua vida diante de Deus? Reflita nisso, porque nós não temos como escapar da eternidade. Está escrito no Salmo 89, versículo 48, duas perguntas para todos nós. A primeira é: que homem é que viva e não veja a morte? Ou quem poderá livrar a sua alma do poder do mundo invisível? São duas perguntas que o homem não tem como escapar, porque todos nós nascemos, mas iremos morrer. Ninguém há que não consiga ver a morte.
todos nós veremos, mais cedo ou mais tarde. Ninguém tem a vida de uma árvore, e até as próprias árvores um dia morrem. A outra pergunta é: ou quem poderá livrar a sua alma do poder do mundo invisível, que significa a eternidade? Nenhum de nós tem como escapar da eternidade, porque quando morremos, entramos no mundo espiritual, iremos ser julgados por Deus. Como está a condição da sua vida? Reflita nisso. Busque ao Senhor para o seu próprio bem, porque você será julgado, eu serei julgado. Mas o grande problema não é ser julgado de jeito nenhum. O grande problema é ser julgado e ser achado condenado. O grande problema é ser julgado e estar em uma má condição diante de Deus. Porque as pessoas que não se arrependerem, as pessoas que não alcançarem a tão grande e eterna salvação, as pessoas que não se arrependerem dos maus caminhos, as pessoas que não fizerem a vontade de Deus, de jeito nenhum serão salvas. Mas a condenação está sobre a cabeça de todas as pessoas que não se arrependerem. Reflita nisso e não despreze, porque você pode ter certeza absoluta que se você desprezar, você vai se arrepender eternamente. Eternamente. Logo, logo chegará o dia que todos nós estaremos diante do grande trono de Deus. E você lembrará dessas palavras que eu estou dizendo aqui, e de todas as outras que você já ouviu até o dia de hoje, conforme Deus te permitiu ouvir a palavra dele. Mas eu desejo muito que quando você se lembrar disso, você esteja salvo naquele dia e não condenado. Reflita nisso e guarde no seu coração. Leia a Bíblia Sagrada e busque ao Senhor enquanto você pode achar. Entregue sua vida para Cristo, para que você não morra e vá para o inferno. Porque o inferno é real, e todas as pessoas que desprezarem a vontade de Deus, em obediência, em santidade, em fazer a sua vontade e guardar os seus mandamentos, todas irão para a eterna condenação. Não despreze isso, é para o seu próprio bem. Eu dou graças a Deus pela riquíssima oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, anunciando a palavra da salvação, a palavra da vida. A única palavra que pode salvar o ser humano da eterna condenação ao inferno e levá-lo para o céu. A palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. O Pai do nosso único Salvador, Jesus Cristo. O único que pode salvar a minha vida e a sua da eterna condenação ao inferno. Eu dou graças a Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.